Sejam muito bem-vindos a mais uma live do piloto da Reforma Tributária do Consumo, CBS. Meu nome é Ana Carolina, eu sou analista tributário da Receita Federal e faço parte da equipe do programa para a implementação dos sistemas da Reforma Tributária do Consumo. É com grande satisfação que recebemos vocês hoje para tratar sobre atualizações, novidades nos módulos apuração assistida e calculadora de tributos. O piloto RTC-CBS é uma iniciativa estratégica da Receita Federal, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e foi instituída pela portaria RFB número 549, de 13 de junho de 2025. Este piloto tem como propósito garantir que a transição para a nova contribuição sobre bens e serviços seja segura, transparente e colaborativa. Essa experiência reúne empresas de diferentes setores que assumem compromisso de validar soluções tecnológicas e contribuir com melhorias antes da implementação definitiva. Iniciamos em julho com o Grupo 1, formado integralmente por empresas já parceiras da Receita Federal, seja pelo programa Confia ou pelas homologações do SPED. Este primeiro grupo foi responsável por estruturar a base operacional, estabelecer fluxos e apontar os primeiros ajustes necessários. Em agosto, tivemos a entrada do Grupo 2 e demos um passo ainda mais relevante, ampliando a diversidade e trazendo um reforço tecnológico fundamental, com destaque para o fato de que quase metade dessas empresas foram indicadas por entidades representativas de software e meios de pagamento. Estamos construindo juntos o futuro da tributação no Brasil, e é uma honra tê-los conosco nessa jornada. Em razão das características do evento e do número de participantes, essa reunião precisará ocorrer as perguntas precisarão ocorrer de forma escrita, tá? Então, a interação com vocês vai ser de forma escrita. Desse modo, eu queria trazer alguns avisos e pedidos importantes. Mantenha os microfones desligados no mudo durante todo o evento. As dúvidas devem ser enviadas por meio do chat. Elas serão coletadas e respondidas pela nossa equipe e enviadas a vocês por e-mail. A live será gravada e disponibilizada nos canais da Receita Federal. Os materiais de consulta e apresentação serão disponibilizados na página da Reforma Tributária, subpágina Piloto da CBS, no site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal. Para acessarem a página específica da Reforma Tributária no site da Receita Federal, vocês vão até a página principal, vão descendo, aí tem lá projetos em destaque, e aí tem a página da Reforma Tributária do Consumo. Eu queria reforçar que, além do site, nós disponibilizamos para você por e-mail, já algumas vezes, um material construído na ferramenta Sway, que contém várias informações sobre o piloto, links para os vídeos, manuais e materiais complementares. O objetivo desse documento é terem somente um local todas as informações, manuais e links para vídeos. Inclusive, nós temos lá 6 vídeos que foram gravadas pelas equipes do projeto, ensinando como é que uma maneira mais fácil para poder operacionalizar as operações. Então, é muito importante que vocês assistam esses vídeos, tá? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Para dar início às apresentações desta live, eu convido a Natália Gabriela Valente dos Santos, auditora fiscal da Receita Federal e gerente do projeto Operação Assistida. Natália, por favor. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. A gente vai começar aqui, então, a expor algumas alterações que ocorreram nos últimos 2 meses, então de julho até agora, né, hoje, 15 de setembro. E aí o objetivo vai ser expor as alterações. Depois eu faço alguns comentários sobre as sugestões e críticas de vocês. E, por fim, a gente vai mostrar a programação, né, o roadmap das próximas entregas. Então, a gente vai começar esclarecendo aqui o escopo. Então, mais uma vez, a gente continua com operações apenas do regime regular, CST 000 e Seclastrib 01. Então, situações com tributação integral da CBS.
Só para esclarecer, como os créditos são apropriados, né, eles correspondem aos valores dos débitos de CBS que tenham sido destacados nos documentos fiscal e extintos por uma das formas trazidas pela Lei Complementar 214, seja compensação com crédito da CBS, pagamento pelo contribuinte ou recolhimento pelo adquirente. O processamento dos débitos continua da mesma forma. A gente processa os débitos a cada 10 minutos. E o que significa processar os débitos? Significa que eles vão passar por um processo de ordenação, conforme exige a Lei Complementar 214. E como é que se processa a extinção dos débitos? De forma online, quando a gente estiver falando de recolhimento pelo adquirente, pagamento pelo contribuinte, no caso de débitos já ordenados, ou a compensação com crédito também para os débitos já ordenados. E a cada 10 minutos, o que acontece? Acontece a ordenação dos débitos, em seguida, a gente verifica, o sistema verifica se existe recolhimento pelo adquirente, depois, se existe pagamento pelo contribuinte, e só então ele executa as compensações com crédito de CBS. O que está implementado, então, desde julho até hoje, a gente não teve nenhuma alteração em relação a essa forma de processamento. O que a gente teve de escopo, então, e aí, nos últimos meses, né? Lá em julho, quando começou essa produção restrita, a gente fazia a utilização do crédito, né? Então, a gente compensava débitos decorrente de fatos geradores do mesmo período de apuração, ou seja, um crédito de julho compensava um débito de julho. Em agosto, eu não sei se vocês observaram, mas a gente entregou a utilização do crédito para compensar débitos de períodos subsequentes. O que isso significava? O que isso significa, né? Que os créditos apropriados em julho, que não tinham sido utilizados para compensar débitos de julho, foram utilizados para compensar débitos de agosto. E agora, em setembro, em 1º de setembro, a gente colocou no ar a utilização do crédito para compensar débitos vencidos. O que isso significa? Que um crédito, um saldo credor, antes dele ser utilizado para extinguir o débito do período de apuração, ou um débito do período de apuração subsequente, ele foi utilizado para extinguir um débito vencido. Esse é o escopo que nós temos até o momento da apuração assistida. Então, eu vou passar essa live, basicamente, tentando explicar passo a passo cada uma dessas situações e cenários. Então, primeiro, aquela partezinha de praxe, né, que a gente faz, que é a fundamentação legal. O que diz lá o artigo 53 da Lei Complementar 214? Ele diz que os créditos de BS e CBS, no caso a gente está tratando de CBS, apropriados em cada período de apuração, poderão ser utilizados da seguinte forma. Eu só recebo. Alguém está falando que o slide não andou, é isso mesmo? O slide não andou, está só no inicial escopo da produção restrita. Eu vou descompartilhar, então, e compartilhar. Então, a gente estava falando do escopo. O escopo continuamos com regime regular, operações B2B, CST 000, Sequestrib 0001, que significa que a gente continua com situações em que a tributação é integral. Os créditos são apropriados a partir dos débitos são extintos, e como que os débitos são extintos? Com compensação com crédito de CBS, são extintos pelo pagamento pelo contribuinte e com recolhimento pelo adquirente. A gente tem, os processamentos continuam a cada 10 minutos. O que isso significa? Que a cada 10 minutos os débitos são ordenados, o sistema verifica se existe algum recolhimento pelo adquirente, depois, se existe algum pagamento pelo contribuinte, e, por fim, se existe crédito apropriado disponível para extinguir os débitos. Outra forma de processamento é online. Quando é que acontece o processamento online?
quando a apuração assistida percebe o recolhimento pelo adquirente, o pagamento pelo contribuinte, no caso de débitos já ordenados, e a compensação no caso de débitos já ordenados. Então, isso já era o escopo que a gente tinha desde julho, né? O que a gente entregou nos últimos 2 meses? A gente passou a compensar utilizar créditos para compensar débitos de período subsequente, e a gente também, agora em setembro, a gente começou a utilizar o crédito para compensar débitos vencidos. Lembrando que aqui na produção restrita, o vencimento a gente está colocando como último dia útil do mês seguinte, isso não é uma previsão legal, a gente só colocou essa data para a gente poder simular, né, algumas situações. E também para a produção restrita, o sistema só está considerando um dia não útil quando é sábado e domingo. Ou seja, a gente não está aqui considerando feriados, ok? Quando a gente entrar em produção, feriados locais e nacionais serão considerados para essa contagem de dia útil ou não. Eu acho que eu tinha parado aqui, a gente tinha começado a falar sobre a fundamentação legal do que foi construído, né? Então, vamos lá. O artigo 53, lá da Lei Complementar 214, ele diz que os créditos de BS-CBS apropriados em cada período de apuração poderão ser utilizados da seguinte ordem, ou seja, o artigo 53 ele impõe uma regra de utilização conforme a ordem que ele estabelece. Então, o primeiro débito que a gente deve extinguir qual é o primeiro débito que a gente deve extinguir? É a compensação, a gente tem que usar o crédito para compensar débitos vencidos. Então, vamos lá, na seguinte ordem, mediante compensação com o saldo a recolher, no caso da CBS, vencida, não extinto e não inscrita em dívida ativa, relativa a períodos anteriores, inclusive os acréscimos legais. Então, o crédito apropriado, primeiro, ele será utilizado para extinguir débitos vencidos. Em seguida, havendo ainda saldo credor, a gente vai utilizar esse crédito para compensar débitos decorrentes de fatos geradores do mesmo período de apuração. Aí, observada a ordem cronológica lá do artigo 27. Se ainda houver saldo credor, aí sim a gente vai utilizar esse crédito para compensar débitos decorrentes de fatos geradores de período de apuração subsequente. Então, vamos dizer assim, em outras palavras, só para deixar mais claro, o que a gente vai fazer dentro da apuração assistida? Primeiro, a gente extingue débitos vencidos, ok? Lembrando uma coisa importante, o que é um débito vencido? A verificação se o débito está vencido ou não é em função da data de hoje. O que eu quero dizer com isso? Se hoje é dia 15 de setembro, que débito está vencido? Os débitos cujo vencimento seja menor que 15 de setembro. Ok? E qual outra informação importante? Um débito será considerado vencido se a data de vencimento for menor que hoje. Por que eu estou ressaltando essa informação? Vocês vão ver depois que isso vai, nos cenários que eu trouxe, a gente tem que perceber que eu vou passando os dias para a gente perceber o vencimento do débito, tá bom? Então, primeiro, débitos vencidos. Segundo, crédito de CBS deve ser utilizado para extinguir débitos do mesmo período de apuração. Qual que é a data que eu vou usar para comparar? A comparação é entre a data da apropriação do crédito e o período de apuração do débito. Então, dizer que é do mesmo período significa que se o crédito foi apropriado em julho, o que é o mesmo período? É um débito cujo período de apuração é julho, ou seja, um documento fiscal emitido em julho. Se o crédito foi apropriado em janeiro,
que é o mesmo período? É um débito cujo documento fiscal foi emitido em janeiro, ok? O que é importante a gente ter em mente aqui? Que a data da emissão do documento fiscal que originou o direito ao crédito é irrelevante. O que isso quer dizer? Vamos supor que o documento fiscal tenha sido emitido lá em janeiro. Eu sou um adquirente, eu fiz uma aquisição e esse documento fiscal foi emitido lá em janeiro. Se este débito, né, do fornecedor não tiver sido extinto, eu não tenho direito ao crédito, certo? Então, passou-se fevereiro, março, abril, maio, junho, chegamos em setembro. Em setembro, o meu fornecedor extinguiu o débito e aí sim o meu crédito foi apropriado. O que é dizer, o que significa dizer que a data que originou o direito ao crédito, a data da emissão do documento fiscal é irrelevante? O crédito foi apropriado em setembro. Então, para eu verificar se aquele débito pertence ao mesmo período, o que importa é a data da apropriação e não a data de emissão do documento fiscal. Ok? A mesma coisa para o crédito que vai ser utilizado para extinguir débito de períodos subsequentes. A minha referência não vai ser a data do documento fiscal, vai ser a data da apropriação do crédito. Isso é muito importante, vocês vão ver nos exemplos, que essa variação entre a data da apropriação, a data do débito e a data da emissão do documento fiscal e a data corrente, ou seja, a data que estamos hoje, vai fazer diferença para os cenários que foram montados. Vamos aqui começar com o primeiro exemplo. Eu gostaria principalmente que vocês prestassem muita atenção quando eu falo assim, hoje é 15 de setembro, porque é aqui que eu vou variando as datas para a gente poder ter vários cenários e perceber as diferenças que vão acontecer. Então, vamos imaginar lá, um crédito foi apropriado hoje, 15 de setembro, no valor de R$ 105,95. A primeira pergunta que eu faço para vocês é, qual débito será compensado? Eu trouxe aqui 3 débitos. Que o período de apuração é julho, ele venceu dia 29 de agosto, então ele é um débito vencido no valor de R$ 100. Eu tenho um débito do período de apuração agosto, cujo vencimento vai ser 30 de setembro, então ele é não vencido, né? Hoje é dia 15, lembrando que hoje, nessa historinha, hoje é dia 15, e o valor também é R$ 100. E também tenho um débito do período de apuração de setembro, ou seja, ele é do mesmo período do crédito, porque esse crédito foi apropriado no dia 15, o vencimento desse débito é dia 31 de outubro, valor de R$ 100. Então, qual débito será compensado? Aqui do lado a gente coloca a dica. Primeiro, eu tenho que verificar se eu tenho débito vencido. Como eu tenho esse débito do período de apuração de julho, que venceu em agosto, este é o primeiro débito que eu vou compensar. Agora, onde que vai aparecer essa informação? No que diz respeito às informações de compensação do débito, deve-se acessar a apuração assistida do período de apuração do débito, ou seja, a apuração assistida de julho, certo? Lembrando que meu débito é do período de apuração de julho, então por isso que eu acesso a apuração assistida de julho. Hoje é 15 de setembro, lembre-se que a gente precisa ter em mente que sempre o dia de hoje no sentido, o dia que eu trouxe aqui nos cenários, para a gente ir acompanhando caso a caso. Então, em 15 de setembro, a apuração assistida de julho já está concluída. Por que que a apuração assistida de julho está concluída? Porque na produção restrita, a gente colocou que a apuração assistida ela é concluída sempre no dia 15 do mês seguinte. Então, se hoje é dia 15 de setembro, se a apuração assistida é de julho, ela foi concluída dia 15 de agosto, então, dia 15 de setembro, que é o dia de hoje, nesse cenário, a apuração de julho já está concluída. Portanto, como a apuração já está concluída, as informações quanto à compensação do débito estarão demonstradas em saldo atualizado. Então, se você for na apuração de julho,
você vai nessa abinha saldo atualizado, e onde que vai mostrar que o crédito de setembro veio para julho. Aqui nesse item, créditos de apuração subsequente, utilizados para extinguir débitos dessa apuração. Ou seja, crédito da apuração de julho foi utilizado para extinguir o débito da apuração. Desculpa, gente. Crédito da apuração de setembro foi utilizado para extinguir o débito da apuração de julho. Ok? Então, a gente vai verificar em saldo atualizado, crédito de apurações subsequentes utilizados para extinguir débitos da apuração de julho. Recapitulando, por que que eu entro na apuração assistida de julho? Porque eu estou extinguindo um débito de julho. Por que que eu entro na aba saldo atualizado? Porque a apuração assistida de julho já está concluída. Por que que a apuração de julho já está concluída? Porque hoje é 15 de setembro e essa apuração foi concluída lá em 15 de agosto. E onde eu verifico a informação que um crédito de setembro foi utilizado para extinguir um débito de julho, é neste item. Um passinho para frente, a gente vai entrar em um outro assunto só para aproveitar o contexto. Aquele crédito que a gente estava comentando, ele era no valor de R$ 105,95. Então, a gente já sabe que ele foi utilizado para extinguir um débito do período de apuração de julho, cujo vencimento é 29 de agosto, e o valor dele, o valor do principal era R$ 100. A pergunta que eu faço para vocês é: haverá saldo de crédito? Ou seja, após eu utilizar os R$ 105 para extinguir este débito, cujo valor original é R$ 100, vai haver saldo de crédito? A resposta é não, certo? Agora, por que que a resposta é não, a gente vai ver no próximo slide. O artigo 29, no parágrafo 2º do artigo 29, ele diz o seguinte: o pagamento efetuado após a data de vencimento será acrescido de multa de mora, calculada a taxa de 0,33 por dia de atraso, e juros de mora, calculado utilizando, né, a taxa Selic acumulada mensalmente até o dia anterior, e aí acrescentando 1% no mês do pagamento, certo? A multa de que trata o inciso 1, ou seja, a multa de mora, é calculada a partir do primeiro dia após o vencimento até o dia em que correr o pagamento. E o percentual da multa de mora é limitado a 20%. Um detalhezinho aqui, só para deixar bem claro, é que aqui na produção restrita a gente não está utilizando a Selic real. Para o cálculo ficar mais direto, a gente fez com que a Selic dentro da produção restrita fosse 1,1% no mês de janeiro, 1,2% no mês de fevereiro, 1,3% no mês de março e assim sucessivamente. Então, vamos explicar por que que não sobra saldo daquele crédito de R$ 105. Como é que a gente vai fazer o cálculo dos acréscimos legais? Então, eu vou comparar a data de apropriação do crédito que será utilizado para compensar e o primeiro dia útil após o vencimento do débito. Caso a data da apropriação do crédito destinado à compensação seja igual ou posterior ao primeiro dia útil subsequente ao vencimento do débito objeto da compensação, haverá incidência de multa e juros. Então, naquela historinha, o crédito foi apropriado dia 15, ele está sendo utilizado para extinguir um débito vencido em julho, um débito do período de apuração de julho, cuja data de vencimento é 29 de agosto. Então, vamos fazer a conta. A data de vencimento é 29 de agosto, o primeiro dia útil após o vencimento é 1º de setembro. É 1º de setembro. A data da apropriação do crédito foi dia 15 de setembro. Então, quantos dias de atraso tem entre 1º de setembro e 15 de setembro? Eu tenho 15 dias de atraso.
A multa de mora vai ser 15 vezes 0,33% vezes o valor do principal, o valor do tributo. Então, a multa de mora vai totalizar R$ 4,95. Já os juros de mora, como eu estou a apenas um mês de diferença do termo inicial, a gente tem 1%, ok? Então, o valor do débito consolidado vai totalizar R$ 105,95. E é por isso que aquele crédito de R$ 105,95, ele não sobra quando a gente utiliza para extinguir o débito de R$ 100, cujo vencimento era 29 de agosto. Bom, onde que essas informações vão aparecer, né? Se eu for nos dados do débito, lá onde consta o valor do débito R$ 100 e o débito extinto de R$ 100, foi extinto no total de R$ 100, o saldo a pagar é zero. Quando eu seleciono a setinha lá para mais informações, a gente tem que foram utilizados, né, R$ 105,95 daquele crédito para bater este débito de R$ 100. Se eu selecionar no detalhamento, né, nas ações de detalhamento, a gente consegue verificar. Vamos continuar nesse, Carol. Quando for 10 horas, a gente faz o intervalo, porque alguma coisa aqui saiu do eixo. Tá certo. Mas o débito era de R$ 100, não aparece aqui. Poxa vida. Bom, vamos supor que o slide estivesse correto. A gente estaria aqui, o valor utilizado, R$ 105,95 no principal de R$ 100, os juros de R$ 1 e o valor da multa mostraria aqui R$ 4,95. Onde é que eu verifico essas informações? Na apuração assistida de setembro. Então, no que diz respeito à apropriação do crédito em setembro, deve-se acessar a apuração assistida de setembro. Como eu estou? Hoje é dia 15 de setembro, então a apuração assistida de setembro ainda não está concluída. Portanto, as informações quanto à utilização estarão demonstradas na aba Resultado. Então, eu irei na aba Resultado, Créditos apropriados, e o crédito apropriado vai aparecer no item nessa apuração. Por quê? Porque esse crédito de R$ 105,95 foi apropriado na apuração de setembro. Agora, quanto à informação da utilização, onde que eu vou verificar? A informação da utilização eu vou verificar no item redutor de créditos apropriados. Então, eu ainda estou na apuração assistida de setembro. Por que que a gente vai dizer que a utilização é um redutor do crédito, do crédito? Porque o débito está lá em julho. Então, eu vou mostrar na aba utilizados, vou mostrar na aba redutores do crédito da CBS, utilizados para extinção de débitos de outras operações, ou seja, lá da apuração de julho. Então, vamos retomar. O crédito de R$ 105,95 foi apropriado em setembro e utilizado em setembro. Porém, esse crédito não foi utilizado para um débito de setembro. Esse crédito foi utilizado para extinguir um débito de julho. Como ele foi utilizado para extinguir um débito de julho, a utilização desse crédito, ele aparece na aba Redutor de Créditos, no item Utilizados para extinguir débitos de outras apurações. Ok? Vamos continuar, então. Na verdade, Carol, vamos fazer um intervalinho aqui, rapidinho, para eu ver essa troca do slide, porque esse slide não é o... Que aí eu vou começar o segundo cenário, eu acho que vai começar a ficar muito descasado. Pode ser? 10 minutinhos? Você precisa de mais tempo? 5 minutos, só para Tá, 10 fazer a horas a troca gente aqui da volta. tela. 10 Tá horas bom, a gente volta. tá Obrigada, certo. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Oi, Natália, podemos retomar? Podemos.
Pode compartilhar sua tela aí, tá? Então, vamos retomar, pessoal, agora com o slide correto. Foi até comer um chocolate para baixar um pouco a ansiedade. Vamos lá. Então, a gente estava falando dos acréscimos legais. Eu não vou ler tudo de novo, só para deixar claro, essa regra que a Lei Complementar 214 trouxe é a mesma regra de acréscimos legais para todos os tributos federais. Então, não tem nenhuma novidade aqui nesse assunto. A única questão que vocês têm que se alertar é que lá na produção restrita a gente não está usando os valores de Selic reais, a gente usou valores falsos, né, vamos dizer assim, mas para facilitar a conta, então, é porque é janeiro, né, janeiro é o mês 1, 2, mês fevereiro, 3, março, e assim por diante. Então, como a gente estava falando, a comparação tem que ser entre a data da apropriação do crédito e o primeiro dia após o vencimento do débito. Por que o primeiro dia útil? Essa forma, né, de analisar o atraso já é feito também nos tributos federais. A gente tem que a gente não pode considerar que o atraso inicia, né? Prazos não se iniciam em dias não úteis. Então, pensando aí, se dia 29 de agosto foi uma sexta-feira, a gente tem dia 30 e 31, sábado e domingo, a gente não pode dizer que o contribuinte estava em atraso no sábado nem no domingo. Por quê? Porque prazos devem ser iniciados em dias úteis. Isso também já é uma praxe para todos os tributos federais. Então, a gente começa a dizer que o primeiro dia de atraso é o primeiro dia útil após o vencimento do débito. Então, a gente vai fazer a continha, são 15 dias de atraso, 15 vezes 0,33 vezes o valor lá do tributo, a gente tem R$ 4,95 de multa de mora e R$ 1 de juros. Por que é R$ 1 de juros? Porque a gente tem que acumular Selic do vencimento até o mês imediatamente anterior à data do pagamento ou da compensação, no nosso caso, e 1% no mês do pagamento. Como a gente está falando de comparar agosto com setembro, só cabe aqui o 1%. Como eu disse para vocês, é a regra geral de todos os tributos federais. Onde que a gente vai verificar essas informações? Agora sim, com a tela correta, a gente vai verificar essas informações lá nos dados do débito. Então, vamos lembrar que a gente está na apuração de julho, porque este débito, o débito que foi compensado, é um débito de julho. O valor extinto do débito é de R$ 100, e aí sim, no detalhamento, a gente vai poder verificar que o valor utilizado foi R$ 105, porque tem R$ 1 de juros e R$ 4,95 de multa de mora. Ok? Agora, como é que a gente vai ver? Vamos olhar agora para o crédito, certo? Então, no que diz respeito à apropriação, como o crédito foi apropriado em setembro, a gente tem que acessar a apuração assistida de setembro. Então, a apropriação, vocês já estão acostumados. O crédito da CBS aparece aqui, em créditos apropriados quando? Nessa apuração. Por que a gente está olhando o resultado? Porque a gente tem que a apuração assistida de setembro, no dia 15 de setembro, ela está naquela situação em andamento, ou seja, não está concluída. Agora, onde que a gente vai verificar a utilização? Ou seja, eu tenho que consumir esse crédito de setembro, eu estou consumindo esse crédito de setembro e jogando lá para julho, certo? Mas o débito de julho, ele não está constando aqui na apuração de setembro, ele está constando lá em julho. Então, onde que a gente vai discriminar esse valor? Esse valor vai estar nesse vamos dizer, agrupador chamado redutor de crédito da CBS apropriado. O que é esse agrupador? Os valores de crédito apropriados em setembro, que foram utilizados para apurações anteriores, ou seja, utilizados para extinguir débitos vencidos, e também os valores
Vamos, né? Aqui não tem muito sentido porque a gente está falando em um mês, apenas um mês de diferença. Mas vamos supor que a gente tivesse algum crédito que viesse lá de mais de 5 anos para trás, ele ainda estivesse ainda sendo acumulado, a gente apareceria aqui os valores que foram prescritos. Então, valor prescrito de crédito e valor utilizado de crédito em apurações anteriores aparece nesse agrupador, né, nesse grupo chamado redutor de crédito de CBS apropriado. Então, no que diz respeito à apropriação e utilização do crédito, que foi apropriado em setembro para compensar o débito de outro período de apuração, a informação vai constar na aba Resultado, aqui no resultado, redutores de crédito CBS utilizados para extinção de débitos de outras apurações. Ok? Fechamos aqui. Fechamos o quê? Um crédito apropriado em setembro, utilizado para extinguir um débito vencido. Beleza? Agora vamos passar para o exemplo 2. O que é o exemplo 2? O exemplo 2, vocês já viram aí ao longo desses meses, a gente trouxe aqui só para fazer um alerta, né? Então, a gente tem aqui mais um crédito apropriado. Então, hoje, nesse cenário, chegamos ao dia 20 de setembro, ok? Eu tenho um outro crédito apropriado no valor de R$ 100. E agora me restam duas opções. Eu tenho um débito de período de apuração de agosto, vencido, que vai vencer dia 30 de setembro, ou seja, ele é não vencido. E eu tenho um débito do período de apuração de setembro, ou seja, do mesmo período de apropriação desse crédito, que vai vencer dia 31 de outubro. A pergunta que eu faço para vocês é: qual débito vai ser compensado? E aí a gente tem que olhar para a dica, né? A dica lá do artigo, a dica que reflete o artigo 53. Então, o artigo 53 falou: primeiro você tem que extinguir os vencidos e depois você tem que extinguir os débitos do mesmo período. Então, entre este débito, que é do período de apuração de agosto, que vai vencer dia 30 de setembro e ainda não está vencido, e um débito do período de apuração de setembro, ou seja, do mesmo período, que vai vencer dia 31 de outubro, eu tenho que extinguir o débito do mesmo período de apuração. A gente sabe que isso causa um pouco de confusão, mas a gente tem que entender que é o que trouxe a lei complementar. Então, estamos aqui no nosso cenário, hoje é 20 de setembro, este débito de agosto ainda não está vencido, porque ele só vai vencer dia 30, e eu tenho um débito do próprio mês. Então, é este que vai ser compensado. Então, aqui é o caso normal que vocês já estão cansados de ver aí na apuração de vocês. Eu tenho um débito, o débito que está sendo compensado, né? Ele é de setembro, então eu vou verificar na apuração assistida de setembro. Como hoje é dia 20, a apuração assistida de setembro ainda não está concluída, a gente vai olhar este valor lá no resultado, débitos processados. Pensando aqui que já se passaram aqueles 10 minutos, né, de processamento que a gente sabe que tem que esperar. Em relação ao crédito, também é tranquilo. A apropriação do crédito, a gente tem que olhar na apuração assistida de setembro, porque ele vai ser utilizado, ele foi apropriado e utilizado em setembro. Ele vai ser listado nos créditos de CBS apropriados nessa apuração. E ele não, obviamente, né, ele não vai ser listado aqui nos redutores. Por quê? Porque aqui nos redutores só aparece um valor quando ele é utilizado em outras apurações. Como esse crédito está sendo utilizado para este período de apuração, então o crédito é de setembro e o débito é de setembro, ele não vai aparecer em redutores, ok? Então, no que diz respeito à informação de apropriação e utilização do crédito em setembro, deve-se acessar a apuração assistida de setembro. Estamos em 20 de setembro, a apuração de setembro não está concluída, então onde que eu vou ver esses reflexos? Tudo isso acontece ainda na aba Resultado. Vamos dar mais um passinho para o futuro. Agora a gente está no dia 30 de setembro.
Então, vamos entender. Hoje, a partir de agora, é 30 de setembro. Então, a gente vai apropriar um terceiro crédito no valor de R$ 150, ok? Então, eu tenho um terceiro crédito no valor de R$ 150 e eu pergunto a vocês se algum débito será compensado. Pessoal, hoje é 30 de setembro. Quando eu olho para aquele débito que está sobrando lá do período de agosto, este débito ainda não está vencido, porque no dia 30 de setembro eu não posso considerá-lo vencido. Então, nesse caso, no dia 30, a gente ainda não vê a extinção desse débito do período de apuração de agosto. Beleza? Então, a única coisa que a gente vai poder verificar é o quê? É a informação de apropriação lá do crédito na apuração assistida de setembro. Aqui, nada demais, certo? Então, a gente vai passar mais um dia para frente. Então, a gente vai sair do dia 30 e vamos ao dia 1º de outubro. Beleza? Então, vamos retomar. A gente tinha aquele crédito, foi apropriado no dia 30, hoje é dia 1º de outubro, no valor de R$ 150. Bom, como estamos em 1º de outubro, também surge agora um débito do período de apuração de outubro. Ok? Este débito, em relação a este crédito que foi apropriado no dia 30 de setembro, ele é um subsequente. E o vencimento dele é lá dia 30 de novembro. Então, agora sim, vamos lá. Qual será o primeiro débito a ser compensado? Agora sim, o débito do PA agosto, que venceu dia 30 de setembro, no dia 1º de outubro, ele é um débito vencido. E aí, por ser um débito vencido, ele vai ser o primeiro a ser extinto. Por quê? Porque a gente tem a ordem lá do artigo 43, que diz que primeiro os vencidos, depois do mesmo período e depois o subsequente. Então, estamos em 1º de outubro, nós vamos extinguir o débito do período de apuração de agosto, que agora sim é um débito vencido. E aí, onde que vai estar essas informações? Tranquilo. Como no que diz respeito à informação da compensação, deve-se acessar a apuração assistida do período de apuração do débito, ou seja, o débito de agosto, então a gente vai acessar a apuração assistida de agosto. Em 1º de outubro, a apuração assistida de agosto já está concluída, certo? Porque a apuração assistida de agosto concluiu lá dia 15 de setembro. Então, onde que eu vou verificar a utilização desse crédito? Na aba saldo atualizado. E aí, onde que eu percebo, né, onde que eu vejo que aquele valor de R$ 100 está vindo para extinguir o débito de agosto, ele vai aparecer aqui nesse item, créditos de apurações subsequentes utilizados para extinguir débitos dessa apuração. Ou seja, crédito da apuração de setembro utilizado para extinguir o débito da apuração de agosto. Ok? Agora vamos olhar vamos olhar a visão do crédito, né? Então, o crédito, ele foi apropriado em setembro. Então, onde que eu vou visualizar ele foi apropriado em setembro, e mais do que isso, na verdade. Ele foi utilizado antes da conclusão da apuração de setembro. Esse é um gapzinho que é chatinho de entender. Tudo que acontece antes da conclusão de qualquer apuração, óbvio que eu estou falando referente aos eventos que impactam a apuração daquele mês, ele vai ser mostrado no resultado. O que acontece? Após a conclusão daquela apuração, é demonstrado no saldo atualizado. Então, vamos ler para ficar um pouquinho mais claro. No que diz respeito à informação do crédito apropriado em setembro e utilizado para compensar um débito de agosto, a gente vai acessar a apuração de setembro. Em 1º de outubro, estamos em 1º de outubro.
A apuração assistida de setembro não está concluída, lembra? A apuração assistida, a priori, ela conclui lá no dia 15 do mês seguinte. Se eu estou falando da apuração assistida de setembro, ela vai ser concluída lá dia 15 de outubro. Então, como a apuração assistida de setembro não está concluída, as informações quanto à utilização serão demonstradas na aba Resultado. Então, eu vou na aba Resultado. Como o débito de agosto não pode ser exibido aqui, ele é um redutor do crédito apropriado em setembro. Em qual item? No item utilizados para extinção de débitos de outras apurações. Beleza? A gente já tinha visto aquele exemplo anterior, né? Aqui ficou só uma repetição, porque aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa interessante. A gente vai falar agora, voltar àquela questão do acréscimo legal. Lembra que para o acréscimo legal, a gente compara a data da apropriação do crédito e o primeiro dia útil após o vencimento do débito. Então, caso a data de apropriação do crédito seja anterior ao primeiro dia útil, subsequente ao vencimento do débito, não incide nem multa nem juros. Ou seja, como é que ficou o exemplo? A data da apropriação do crédito era 30 de setembro. O vencimento do débito é 30 de setembro. O primeiro dia útil após o vencimento do débito é 1º de outubro. Vejam, se a data de apropriação do crédito é anterior ao vencimento do débito, não tem nem multa, nem juros. Ok? Então, o crédito era R$ 150, a gente tinha, aparentemente, a gente tinha 2 débitos, então poderia utilizá-lo em 2 débitos. Um débito já estava vencido em relação à data de apropriação, em relação à data de hoje, desculpa, e um crédito, ele era categorizado como subsequente quando comparado à data da apropriação do crédito. Como o artigo 53 diz que primeiro eu devo extinguir os vencidos, então a primeira coisa que eu fiz foi extinguir o débito vencido. Hoje é 1º de outubro, então eu extingui o débito vencido, que se referia ao PA agosto, que vencia dia 30 de setembro. Beleza? Vamos continuar. Bom, o nosso crédito era de R$ 150. Eu usei 100 para extinguir aquele débito de agosto, então ainda tem um saldo de R$ 50. Agora sim, qual débito será compensado? Só restou um, né? A gente vai compensar o débito de PA, de período de apuração outubro, cujo vencimento é 30 de novembro. Ah, mas por que que vocês vão fazer isso? Porque o artigo 53 nos fala, primeiro vencido, depois do mesmo período e, por fim, os débitos de período subsequente. Vou repetir, só para deixar mais claro. O crédito foi apropriado dia 30 de setembro, então o débito de outubro ele é subsequente em relação à data da apropriação do crédito. Lembrando aqui que neste contexto a gente está no dia 1º de outubro, ok? Então, onde é que eu vou verificar essas informações? Agora eu tenho um cenário um pouco diferente, eu estou usando um crédito, o crédito é anterior e o débito é posterior. Vamos ver onde é que ficam essas informações. No que diz respeito às informações da compensação, é sempre a mesma coisa, deve-se acessar a apuração assistida do débito. Ou seja, a apuração assistida de outubro. Por quê? Porque agora eu estou falando de um débito de outubro, certo? Meu débito compensado é de outubro. Então, em 1º de outubro, estamos em 1º de outubro, eu estou acessando a apuração assistida de outubro, obviamente ela não está concluída, onde que vai constar a informação do crédito que está sendo utilizado para compensar um débito de outubro. Este crédito vai constar no item créditos de outras apurações utilizados para extinguir débitos dessa apuração.
quando é que este valor aqui é preenchido? Quando o crédito foi apropriado em outras apurações e ele vem para extinguir o débito dessa apuração. Porque se fosse um crédito apropriado em outubro, ele constaria em créditos de CBS apropriados. Como eu estou pegando um crédito de setembro e trazendo para extinguir o débito de outubro, aí sim, ele vai constar neste item, crédito de outras apurações utilizados para extinguir débitos dessa apuração. Imagino que vocês devam aí estar escrevendo várias questões, né? A gente pensou em fazer isso separado, fazer junto, em fazer em outros, mais em outros itens. O que a gente percebeu que para a gente chegar no resultado da apuração, conforme manda a Lei Complementar 214, e a partir do resultado vocês conseguirem ter a clareza de qual é o valor do saldo saldo a pagar, né, do saldo a recolher ou o saldo a recuperar daquele mês, a forma que a gente conseguiu construir essa clareza foi com essa apresentação. O que eu quero dizer? A gente poderia colocar esses créditos de outras apurações, assim como esses redutores, num lugar separado. O problema é que estes valores eles vão impactar o resultado da apuração de outubro. Né? Pensando aqui que eu estou em outubro. Imagina então que você tinha aquele débito de R$ 100. Quando eu trago o crédito de setembro para essa rubrica aqui, e ele abate o débito de R$ 100, o resultado da minha apuração é zero. Se eu coloco isso em lugares separados, fica parecendo que o resultado da apuração é 100 e eu tenho um crédito sobrando. E isso não faz sentido na sistemática da CBS. Então, é por isso que a gente coloca dentro da apuração, para poder deixar claro o que impacta no resultado da apuração, a gente vem trazendo todas as informações que, de fato, vão impactar o resultado da apuração. Então, vocês vão ver que, talvez vocês tenham a percepção assim, tá ficando confuso, a gente entende, a gente, inclusive, aceita sugestões, mas tem que deixar, uma coisa muito importante, assim, é deixar muito transparente, inclusive, né? Primeiro, a tentativa é sempre de deixar transparente para vocês o que está se passando, como que a gente chegou a este resultado da apuração. E segundo, entender que a lei complementar ela trouxe algumas balizas, então a gente não pode simplesmente fugir desses limites e criar outras estruturas ou outros conceitos, considerando que o resultado da apuração ele tem que refletir o saldo a recolher ou o saldo a recuperar, beleza? Então, é óbvio que a gente está aqui para a produção restrita serve para isso, para que vocês façam sugestões, mas só explicando um pouco o porquê dessas decisões que parece assim, tá confuso, tá complicado, mas vocês têm que sempre ter em mente que o resultado da apuração tem que refletir o saldo a recolher ou a recuperar, beleza? Bom, só abrir um comentário aqui, mas vamos continuar. Então, a gente está falando do débito. Então, onde que eu vou ver a informação da compensação? Como o débito é de outubro, eu tenho que verificar na apuração assistida de outubro. O crédito, ele veio de uma apuração anterior e ele vai vindo. Eu vou trazer esse crédito conforme o meu montante de débitos, então ele vai constar aqui como crédito de outras apurações utilizadas para extinguir débitos dessa apuração, sempre limitado ao valor dos débitos processados. Beleza? Bom, e como é que a gente vai olhar para o crédito, né? Lembrando, hoje, nesse cenário, hoje é 1º de outubro, como o crédito foi apropriado em setembro,
eu tenho que olhar para a apuração de setembro. Em 1º de outubro, a apuração assistida de setembro ainda não está concluída. Lembrando que a apuração assistida de setembro ela vai concluir dia 15 de setembro. Então, onde que eu vou verificar essas informações? Eu vou verificar essa informação na aba de resultado. Então, mais uma vez, tudo o que acontece e reflete na apuração assistida de um mês, enquanto essa apuração não está concluída, aparece na aba resultado. Após a conclusão, a gente passa a demonstrar na aba saldo atualizado. Nesse caso, estamos na apuração assistida de setembro, no dia 1º de outubro, então a apuração ainda não está concluída, a gente vai verificar na aba resultado. Como um crédito saindo da minha apuração e indo para outra apuração, então saindo da apuração de setembro e sendo utilizado para extinguir outros débitos, o valor é um redutor de crédito de CBS apropriado lá no item utilizados para extinção de débitos de outras apurações. Beleza? Então, crédito apropriado aqui, que é utilizado para outras apurações, para extinguir débitos de outras apurações, ele sempre vai constar aqui nessa aba, enquanto a conclusão não tiver ocorrido. Certinho? Então, aqui a gente contou, recapitular mais ou menos, a gente contou 5 historinhas, né? Primeiro, quando chega um crédito e eu tenho um débito vencido, ele vai ser o primeiro a ser extinto. Chegou outro débito, chegou outro crédito e não tem débitos vencidos, o próximo débito que será compensado vai ser o débito do mesmo período de apuração. Chegou outro crédito, eu não tenho débitos vencidos, o próximo débito que será compensado será um débito do período subsequente. Temos que respeitar sempre o artigo 53. O artigo 53 ele fala primeiro os vencidos, depois do mesmo período e depois do período subsequente. Agora a gente vai falar rapidamente um pouquinho aqui sobre o ressarcimento e onde a gente vai conseguindo visualizar cada coisa. Então, vocês já sabem, né? O artigo 39 diz que o contribuinte que apurar saldo a recuperar, na forma lá do artigo 45, poderá solicitar ressarcimento integral ou parcial. Então, o que a gente está falando aqui? Para solicitar o ressarcimento, o contribuinte deve acessar a apuração assistida do mês anterior ao mês em curso. Ou seja, se estamos em outubro, para eu solicitar o ressarcimento, eu tenho que acessar a apuração assistida de setembro. Beleza? Atenção! Até que ocorra o pedido de ressarcimento, o saldo a recuperar será utilizado para compensar eventuais débitos vencidos ou do mesmo período de apuração ou de períodos subsequentes, conforme o artigo 53. O que a gente quer dizer com isso? Quando foi na data da conclusão, eu tinha 2.744 de crédito, e aí eu passo a fornecer, né, a opção lá de pedir ressarcimento de R$ 2.744. Bom, se neste momento chegar um débito, vamos pensar que no mundo real a gente sabe que a gente tem débito extemporâneo, a gente sabe que não necessariamente todos os documentos fiscais são processados imediatamente. Então, se neste momento chegar um débito de, por exemplo, de janeiro, não sei por quê, pode ser que tenha acontecido algum problema, alguma questão, ou o contribuinte realizou um ajuste na apuração dele, lá de janeiro, ele verifica que ele tem um débito. O que vai acontecer? Este crédito será utilizado para extinguir o débito de janeiro, porque o débito de janeiro já está vencido, inclusive, há muito tempo. Então, isso é importante que vocês percebam.
esse saldo, esse valor do crédito, ele não vai ficar aqui congeladinho, paradinho, esperando algo acontecer. Se forem aparecendo débitos vencidos ou débitos subsequentes, ou ainda débitos do mesmo período, em função de um ajuste ou de algum evento que o contribuinte realize, este valor do saldo a recuperar, ele vai ser utilizado conforme manda o artigo 53, ok? Então, como é que a gente vai, o que vai acontecer, né? Vamos lá para o próximo slide. O que acontece caso o contribuinte não solicite o ressarcimento, né? Então, eu tô lá, eu tô aqui no dia 30 de outubro, eu já cheguei no final do mês de outubro, e este contribuinte, ele não solicitou ressarcimento. O que a apuração assistida vai fazer? Vamos dizer assim, vou até ler que fica mais claro. Na apuração assistida de setembro, o valor remanescente do saldo a recuperar será registrado em saldo credor enviado à apuração subsequente, no último dia de outubro, imediatamente antes da virada do mês. O que eu estou querendo dizer? Então, dia 30 de outubro, às 23 horas, 59 minutos e 58 segundos, eu percebo que o contribuinte não solicitou ressarcimento. O que a apuração assistida faz? Lá, bom, se eu estou falando que é dia 30 de outubro, a apuração de setembro já está concluída, certo? Então, a informação que eu vou colocar agora vai ser percebida lá no saldo atualizado. A gente vai registrar um valor a débito do valor do crédito que não foi solicitado ressarcimento. Para quê? Para que a gente tenha o saldo atualizado zero e este valor que vai ser registrado no saldo credor enviado à apuração subsequente, ele vai aparecer lá na apuração de outubro. Por quê? Isso garante que no primeiro dia de novembro, ao cessar a apuração assistida de outubro, o contribuinte tenha todo o saldo a recuperar acumulado para solicitar o ressarcimento. O que a gente está fazendo aqui não é tirar nenhum direito do contribuinte. O que a gente está fazendo aqui é, olha, eu vou esperar até dia 30 de outubro no último instante. Percebemos que você não solicitou ressarcimento? Não tem problema. Eu zero a tua conta aqui e eu passo este valor para a apuração assistida de outubro. Vou mostrar para vocês. Então, quando eu chegar lá em outubro, estamos no dia 30, na aba resultado, o que eu vou ter? Eu tenho uma rubrica aqui chamada recebidos, créditos apropriados de CBS, recebidos de apuração anterior. Este valor aqui, ele sempre é preenchido com o saldo a recuperar que eu tinha e não pedi ressarcimento e nem utilizei até o último instante. Então, na apuração assistida de outubro, o valor remanescente do saldo a recuperar será registrado em recebidos da apuração anterior, no último dia de outubro, imediatamente antes da virada do mês. Isso garante que no primeiro dia de novembro, ao cessar a apuração assistida de outubro, o contribuinte tenha todo o saldo a recuperar acumulado para solicitar ressarcimento. Então, aqueles R$ 2.744, no dia 30 de outubro, no último segundinho, o contribuinte não solicitou ressarcimento? Ok, eu trago para a apuração assistida de outubro, na aba resultado, e aí o valor passa a constar como resultado da apuração de outubro. Ok, senhores? Em termos do que tinha de... tem uma pergunta aqui, vale lembrar, né, pessoal, a lei complementar, ela diz que não existe... esse crédito, ele não é atualizado. Eu confesso que eu não sei exatamente qual artigo, mas se vocês procurarem lá na lei complementar, o crédito de CBS, ele não é atualizado, não tem aquela atualização
monetária, vamos dizer assim. Diferente de quando é pedido ressarcimento, né? Quando pede ressarcimento, a Receita tem um prazo definido também na lei complementar para que se efetue o pagamento, o ressarcimento, propriamente dito, ao contribuinte. Se a gente exceder esse prazo, aí sim cabe juros, tá? Fora isso, não temos juros em cima de crédito de CBS. Bom, Ariel, prometo são os últimos 4 slides. Eu trouxe aqui algumas críticas e sugestões, imagina, não são todas, algumas só que eu achei interessante, né? Ainda não, então vou ler aqui rapidinho. Vocês falaram que a gente ainda não tem o funcionamento de todos os cenários, realmente não temos. Estamos trabalhando para isso. Ah, as coisas estão andando muito ao mesmo tempo, né? Então a gente tem novos documentos fiscais, novos eventos, novas notas técnicas, a apuração assistida sendo construída. Então eu vou pedir até, a gente pede, óbvio, né? A gente entende a expectativa, nós também temos essa expectativa, mas estamos andando o mais rápido possível, sempre tentando garantir o máximo de segurança, né, no que a gente está colocando aqui na produção restrita. Outro comentário foi que gostaria que fosse, eu acho que imagino que tenha sido nos vídeos do André, gostaria, por favor, que o recurso de login simulado fosse disponibilizado para nós. Pessoal, o login simulado, ele é para a gente aqui dentro da Receita Federal, e por que que a gente não fornece, né? Vocês, apesar de ser restrito, vocês estão no ambiente de produção. Então, a gente não poderia fornecer para vocês um acesso a outras empresas, né? Das quais vocês não sejam os representantes legais ou não constem lá como não tenham a procuração. Então, esse login simulado, a gente pode até pensar em evoluí-lo em algum sentido para a troca de ENI ser mais rápido, mas a gente não pode liberar o acesso restrito para qualquer empresa, tá? E aí o desequilíbrio, eu achei muito justo esse comentário. Eu trouxe aqui só para explicar, mas eu acho super justo, tá? Desequilíbrio entre slide e a prática, com pouca demonstração de execução de casos reais. O que que acontece entre slide, que é o que eu fico apresentando aqui para vocês, e essa questão do que vocês querem, que é a prática, né? Primeiro que eu acho que vocês viram aí nessa apresentação, eu tenho aqui, a Receita tem aqui um simulador, e a gente consegue emular as etapas da apuração, certo? Mas eu não consigo ainda simular a data corrente. Então, por exemplo, né, no slide, né, nessa apresentação que eu fui falando, hoje é dia 15, hoje é dia 20, hoje é dia 1º, hoje é dia 30, eu não consigo fazer isso dentro do meu simulador, porque por mais que o simulador ele aceite que eu esteja, por exemplo, numa apuração lá de setembro ou de dezembro, isso eu consigo, ele considera ainda sempre a data corrente, que no caso hoje é 15 de setembro. Então, eu não consigo mostrar para vocês, às vezes, situações que precisam ser mostradas, porque vocês vão se deparar no futuro bem próximo. E aí a questão da prática, né? A gente, pelo que a Carol falou, a gente tem enviado os vídeos que o André tem feito. Esses vídeos são sempre feitos com a percepção de vocês, ou quando a gente percebe que as dúvidas são recorrentes sobre um assunto. Então, a gente tem trabalhado nisso. E a gente, assim, imaginando o que poderia solucionar essa questão da diferença entre o slide e a prática, a gente poderia pensar em organizar grupos, né, de treinamento. Então, assim, a Receita chamar um grupo, né, teria que ser um grupo menor, não dá para fazer um treinamento com 1.000 pessoas, a gente sabe que não é efetivo, para a gente poder fazer isso de uma forma mais próxima de vocês. Mas a gente vai verificar essa possibilidade, e dando certo, a Carol dá o aviso aí, o pessoal do planejamento faz esse contato. E aí eu sei que aqui tem um grupo de iniciantes, né? Só para reforçar a sugestão.
assistir as lives anteriores e lembrar, gente, inicie os testes com casos simples. A gente sabe que vocês estão conseguindo agora enviar documento fiscal, é ótimo, né? Em homologação, consegue enviar vários de uma vez, mas lembre-se que mais do que testar capacidade do sistema, vocês têm que aproveitar essa produção restrita para entender o que está acontecendo, beleza? Aqui eu trouxe alguns comentários que a gente leu e viu que dá para fazer. Então, eu não sei quem foi ou quem pediu, mas a pessoa pede para acrescentar um quadrinho desse aqui constando o valor original, né? E acrescentar numa coluna o valor utilizado. Eu achei até interessante a pessoa. Eu sei que é só pegar a coluna e fazer a conta, mas está dando trabalho. Pessoal, é exatamente para isso que a gente está aqui, né? Produção restrita, ela serve, um dos principais objetivos é esse. Então, assim, a gente viu esse pedido, a gente vai tentar entregar para 1º de novembro. O escopo de outubro já está fechado, mas a gente vai tentar entregar para novembro. A mesma coisa em relação aos relatórios, tá? Não sei se quem fez esse pedido está na live hoje. Então, o pedido sobre determinados campos dos relatórios, nós também vamos entregar para novembro. E os filtros de tela, aí eu sei que isso é um pouquinho mais sensível, vamos dizer assim. Eu estou colocando aqui uma previsão para 1º de dezembro. Talvez dê antes, mas eu não vou me comprometer. Vamos colocar aqui 1º de dezembro, mas é válido, a gente vai levar em consideração esse pedido sim. Beleza? Por fim, temos a programação lá para apuração assistida. E em outubro, se Deus nos ajudar, a gente vai entregar os outros tipos de documentos fiscais. Então, vai vir aí nota fiscal do consumidor, CTE, bom, todos os outros. A gente pretende também entregar o débito extemporâneo, então a gente quer muito liberar para vocês poderem transmitir documentos fiscais fora do mês de corrente, né, propriamente dito. Então, em outubro, se tudo der certo, a gente vai poder liberar vocês transmitirem documentos, por exemplo, de julho ou de meses anteriores. Novembro, nossa meta, acho que a nossa principal meta é tratar cancelamentos, devoluções e outros sequestribes. E aí sim a gente vai ter as outras, os outros fatos, as outras tributações, né? Não só a integral propriamente dito. E por fim, em dezembro, a gente pretende entregar a apuração assistida conseguindo recepcionar os eventos que estão sendo publicados lá na nota técnica sobre notas fiscais. Pessoal, é isso. Obrigada. Essa é a nossa equipe, né? Eu gosto sempre de mostrar. E chegamos ao fim, Carol. Desculpa, pessoal, aí a confusão do dia de hoje, a internet, o slide. Tá, Mas muito acontece, né? obrigada. Muito obrigada pela atenção. Foi ótima sua apresentação, obrigada, viu? Então, dando continuidade aqui, gente, eu gostaria de chamar para apresentar as atualizações do módulo calculador de tributos, o gerente desse projeto, o auditor fiscal Ariel Bonzan, aí depois do Ariel, o André Luiz Tereza, que é o escritor de projetos, ele quer dar uma palavrinha para vocês e depois a gente finaliza. Ariel, por favor. Bom dia, pessoal. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre novos recursos e o roadmap da calculadora. Então, como primeiro recurso novo, apresento para os senhores aqui o compartilhamento de cálculo. Nós temos um recurso agora que permite importar, exportar, compartilhar uma URL e um QR Code. Então, primeiro pedido meu é que os senhores peguem o celular, apontem aqui para a câmera e escrevam no chat aqui quando vocês conseguirem acessar. Vou dar um tempinho. Ótimo. Então, já tem algumas pessoas que conseguiram acessar.
eu vou passando e depois teremos mais oportunidades para as pessoas chegarem a esse recurso. Quem conseguiu acessar deve estar enxergando agora essa tela aqui. Perceba que não é só um link para a calculadora, ela carrega já os dados preenchidos, calculados. Ela não pega o dado que você usou de insumo e calcula. Ela carrega na URL os dados que você forneceu como insumo para o cálculo e a resposta do cálculo, certo? Qual o objetivo disso? A gente estabelece aqui uma linguagem comum para favorecer a cooperação, né? Você cria uma referência única para alinhar interpretações e concentrar o debate, no caso em si. Serve de suporte e apoio para discussões em fóruns técnicos, porque você tem o cálculo da operação com a memória do cálculo e base legal, e consegue compartilhar isso tudo para apoiar as análises mais objetivas e fundamentadas. Também facilita o uso de casos reais como material de estudo aí para capacitação e fornece para nós aqui na Receita Federal uma evidência objetiva e aceleração de suporte. O que a gente quer dizer com isso? Quando chega um reporte de um problema, algum bug, alguma divergência, às vezes a informação para nós não chega completa a ponto da gente conseguir reproduzir o problema e resolver essa situação. Então, quando vocês compartilharem conosco através desse recurso, nós teremos aí uma maneira bem objetiva e rápida de reproduzir a situação aqui do nosso lado e conseguir avançar na correção. Temos também aqui indicadores de creditamento. Então, a calculadora ela é um motor de cálculo com conteúdo normativo embarcado, e agora a gente está falando de direito creditório. Vocês podem observar que ela fornece informações sobre a possibilidade de apropriação de crédito pelo adquirente, tanto da CBS quanto do IBS. Fornece informação sobre alguma hipótese de crédito presumido que aquele determinado SECLA-STRIB, né, que identifica a operação, propõe, né, ou define, e também o que fazer com o crédito da operação antecedente. Então, aqui, de onde é que vem essa informação? Como é que nós conseguimos estabelecer uma regra no banco de dados de forma que a gente conseguisse ter certeza sobre essa questão dos créditos, né? A gente tem aqui o artigo 49, que prevê que operações imunes, isentas ou sujeitas a alíquota zero, diferimento ou suspensão não permite apropriação de crédito pelo adquirente. Temos também uma menção à imunidade e isenção, que acarreta a anulação do crédito da operação anterior, e existe algumas operações que, de plano, se sabe que há um crédito presumido, que é o caso aqui do artigo 168 do produtor rural não contribuinte, né? Então, na hipótese aqui desse exemplo de uma redução de 60% no anexo 5, que foi esse exemplo que nós compartilhamos aí através do QR Code, é um exemplo de um guincho para transportar uma cadeira de rodas. Será que essa operação dá direito à apropriação de crédito? Dá direito porque é apenas uma redução de 60%. Não é uma operação imune, isenta ou sujeita a alíquota zero, diferimento ou suspensão, que seria a hipótese de não permitir a apropriação de crédito. E a operação antecedente, eu tenho que estornar o crédito ou eu posso manter? Você pode manter, porque não é uma operação imune e isenta nos termos do que prevê o artigo 51. E aqui, nesse SECLES, temos uma hipótese aqui de crédito presumido? Não. E aí, qual é a importância dessa informação constar do motor de cálculo? É que depois que o documento fiscal chega no nosso barramento e é convertido em um formato específico que a Receita Federal utiliza para processamento, ele passa por diversos enriquecimentos.
E a calculadora é o componente especializado em trabalhar com a tabela de CST e CClass-Trib. E é por isso que ela tem a capacidade de adicionar informações sobre o conteúdo normativo daquela operação. Então, ali já ela identifica se é um caso que deveria haver estorno ou não da operação antecedente, se permite ou não permite a apropriação, e ela faz essa marcação nesse documento, e depois isso vai para um componente que vai começar a ser construído agora, na última release, que faz a verificação da conformidade entre aquilo que foi declarado pelo contribuinte e o que foi observado pelos nossos componentes, seja numa etapa de enriquecimento ou mesmo no motor de cálculo. Eventuais inconformidades vão ser apontadas na apuração assistida. Então, se fosse uma operação imune, a gente saberia aqui no gerenciador de conformidade que a calculadora já ia marcar, olha, essa operação, por ser imune, não vai permitir a apropriação e vai acarretar a anulação da operação anterior. Também foi feita uma atualização na tabela de CClass-Trib, e nessa versão já está disponível aqui uma informação sobre a versão do motor de cálculo que está sendo utilizado no simulador naquele momento. E quando se compartilha o cálculo, na hora que se importa esse cálculo que foi realizado, ele mostra qual a versão do motor de cálculo que gerou aquele cálculo. Isso é importante porque, à medida que se libera novas versões da calculadora, é possível que alguém não tenha atualizado para a última versão e esteja reportando um problema que já foi resolvido numa versão posterior. Agora eu vou pedir para o colega Luiz. Luiz, você está online? O Luiz é um colega do SERPRO, e queria que ele mostrasse para nós onde se encontram esses recursos que eu mencionei aqui durante essa apresentação. Opa, bom dia, Ariel, bom dia a todos. Faremos aqui uma breve apresentação desses novos recursos da calculadora e, ao final, falar um pouco mais sobre alguns detalhes, tá? Inicialmente, peço a gentileza aqui para compartilhar minha tela. Beleza. Aqui nós temos a nossa tela da calculadora, né? O simulador de cálculo. Aqui eu já preenchi aqui uns atributos aqui de uma operação básica, né, com imposto seletivo sobre cigarro, né, que vai ser tributado pelo imposto seletivo a partir de 2027. E efetuando aqui o cálculo, nós vamos ter a oportunidade aqui de utilizar as opções de compartilhamento. Tá? Vamos aqui compartilhar o URL e eu vou colocar aqui no chat. Tá? Parece que ela apareceu um pouco quebrada no chat. Só um minutinho. Não, ela está completa, ela está com reticência no final, né? Deixa eu fazer aqui um pequeno teste. Tranquilo, está acessando normalmente. É até importante essa questão aí que apareceu, Ariel, pessoal, no Teams, né? O link do Teams, ele apareceu com reticências, né? Aí tem uma situação interessante para usuários do iPhone, né? Pessoas que utilizam o WhatsApp do iPhone, ao receberem um link compartilhado, elas vão observar que existe uma opção chamada Ler Mais, né? O link é um pouco grande, a gente vai explicar o porquê. No iPhone, você só pode acessar o link compartilhado se você expandir. Tá, ok? Então, você expande para aparecer o link compartilhado completo e então pode acessar normalmente. Aí, já levando aqui esse raciocínio adiante do link compartilhado, porque ele é um pouquinho grande, né?
porque a gente não coleta informações do usuário e nada disso, né? Então, todas as informações necessárias para o cálculo, né, para o compartilhamento mesmo, essas informações todas estão nesse link compartilhado, tá? Vale mencionar que significa dizer que não há gravação no banco de dados desse cálculo que foi feito. Então, por exemplo, se a gente criasse um código interno, um ID, poderia muito bem pegar todos esses dados, gravar no banco de dados e fazer uma URL bem curtinha, né? Mas como nós temos essa premissa de não manter dados, não coletar dados dos usuários, então foi necessário que essa URL fosse maior, né? Perfeito, Ariel, é isso mesmo. Obrigado. Então vamos lá. Aqui tem um detalhe. Vocês conseguem me escutar, Ariel? Aí? Eu estou tendo um eco aqui para mim. Tá ok aí, né? Tá sim. Beleza, tá ok. Então vamos lá. Vamos aqui agora falar aqui sobre um detalhe interessante aqui da opção exportar. Essa opção exportar, ela vai exportar um arquivo no formato JSON, certo? Com várias informações extremamente importantes aí sobre a saída da calculadora. Não só a saída da calculadora, mas a entrada dela, tá? Abrindo esse arquivo aqui com qualquer navegador, no caso aqui eu escolhi abrir com o Firefox, né? Nós temos que esse conteúdo do arquivo, que é basicamente o que tem no link compartilhado, esse conteúdo do JSON, tem a parte da entrada da calculadora, o input, a parte da saída da calculadora, o output, algumas informações extras, tá? Mas aqui, interessante seria a gente utilizar a API da calculadora para fazer algumas operações adicionais, tá? Então aqui, ó, eu expandi o conteúdo do JSON, identifiquei a parte referente aos objetos, vou copiar esta parte, vou aqui na documentação da calculadora offline, tá? Essa documentação da calculadora offline serve para vocês testarem, né? Utilizarem os endpoints da calculadora, né? Então vamos aqui, ó, a partir da saída da calculadora, gerar um XML para nota fiscal eletrônica, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, tudo bem. Vou apagar esta parte, vou colar a parte que eu copiei e vou efetuar aqui a operação. No que eu efetuei a operação, ó, nós vamos ter aqui o XML, né, referente à parte dos tributos da reforma tributária, né, para uma nota fiscal aqui, modelo 55, né. Podemos copiar esse XML e podemos eventualmente aqui validar, tá ok? Então o tipo. Acho que ele ficou mudo. Luiz Augusto ficou mudo. Eu acho que alguém mutou tudo. Alguém deve ter mutado tudo aí. Opa, desculpa, nem tinha percebido. Obrigado. Então, ó, vamos aqui, ó, criamos o XML, né, a partir da saída da calculadora. Essa saída da calculadora a gente obteve do arquivo JSON, que a gente importou através da calculadora, né? E agora vamos validar esse XML que foi gerado, tá? Então, percebemos aqui, ó, que o resultado aqui true indica, né, que essa validação ocorreu, esse grupo está correto, né? Você apenas tem que colocar esse grupo na sua nota fiscal eletrônica, né, para ficar conforme aí os novos modelos aí da reforma tributária. Até aí tudo bem, né? Falamos aqui sobre esse compartilhamento, esse recurso aí de você poder utilizar a saída da calculadora, né, o arquivo exportado JSON. Agora vamos mostrar aqui, ó, as novas classificações tributárias, né? Na realidade, a nova tabela de classificação tributária. Vamos mostrar aqui como chegar nessa tabela, que foi apresentada pelo Ariel. Classificação tributária, vamos consultar aqui para 2026, certo? Vou expandir aqui, colocar para mostrar aqui 100 elementos. Aí vou colocar como exemplo aqui, ó, um exemplo aqui interessante, que é o ProUni, né? Classificação tributária 200.025, né? Por que eu estou dizendo que essa situação é um pouco, assim, um pouco mais interessante, né?
porque ela é uma situação em que você tem percentuais de redução diferentes para tributos diferentes, tá ok? E aqui nós temos toda aquela situação que o Ariel muito bem explicou sobre apropriação de crédito, o crédito presumido, algumas coisas a respeito de tributação regular, né? A tributação regular, só lembrando, pessoal, é muito comum, é exigida, né, essa tributação regular nos casos de suspensão, né, que é a classificação tributária, o grupo lá 550. Então, se eu não esqueci nada, caríssimo Ariel, encerro aqui a nossa participação. Perfeito. Vou aproveitar que o Luiz está com esse slide aí para falar sobre essa questão do ProUni. Aqui, o caso é que existe uma alíquota zero para a CBS e uma alíquota reduzida em 60% para o IBS. E aí você percebe que aqui na apropriação de crédito pelo adquirente da CBS não é permitido, e no caso da IBS é permitido, tá, pessoal? Então, agora deixa eu voltar para a minha tela. Beleza. Estou falando um pouco agora sobre o roadmap. Tá? Nessa semana que passou, já foram abertas as demandas necessárias para a gente chegar até o final do ano. Na calculadora, nós estamos na release 9 atualmente, e teremos esse novo componente, o gerenciador de conformidade. Então, na calculadora, em termos de motor de cálculo, todos os documentos fiscais vigentes são escopo da calculadora. Para esta release, o único cálculo que ainda não estava sendo feito e que será incluído é o caso da monofasia de combustíveis, porque os senhores sabem que NCM não é suficiente para determinar o comportamento do cálculo do caso dos combustíveis. É preciso a codificação da ANP. E aí, vale mencionar questionamentos sobre as NCMs que eu vi até aqui no chat. Bem, a Lei Complementar 214 saiu com alguns problemas de NCM, né? Então, inclusive, não é só a questão da NCM repetida, que alguns muito bem pontuaram e observaram aqui, mas existem NCMs inexistentes e até mesmo NCMs incorretas, que foi um erro de digitação, enfim, e saiu na lei incorreto. Isso já foi encaminhado para o normativo, está sendo tratado, e isso cria um dilema para nós, porque sabemos que existe esse problema, mas nós não podemos desenvolver um software que corrija a lei complementar, né? Então, a gente precisa, para um problema normativo, nós precisamos de uma solução normativa. E mais adiante eu vou explorar um pouquinho mais essa ideia. Mas, enfim, qual o escopo da release 9 da calculadora para a nossa entrega até o final do ano? É o cálculo da monofasia de combustíveis, que aí precisa incluir a codificação da ANP, e hoje não existe essa capacidade dentro da calculadora. Nós implementaremos essa solução para combustíveis e futuramente essa mesma implementação ou solução deverá atender, inclusive, a questão dos medicamentos, que tem NCMs idênticas nos anexos, e esperamos que seja criada uma codificação da Anvisa para tratar essas questões de forma individual e que a gente possa identificar de forma inequívoca cada medicamento. Documentos fiscais novos. Aqui, né, nesse slide, a gente tem, na cor vermelha, esses novos documentos. Aqui deveria ter a DERE também, foi lapso meu, não incluí, mas a DERE tem, entendam que a DERE está aqui contemplada como mais um item aqui pintado em vermelho. São documentos que estão sendo construídos e especificados. Então, hoje não é possível a gente fazer nenhum tipo de desenvolvimento, seja em relação ao cálculo, ou seja em relação
a capacidade de gerar ou validar XML. Então, esses documentos, que são os novos documentos, serão construídos, as capacidades dentro da calculadora de cálculo e geração de XML, tão logo essas especificações fiquem prontas e obviamente, são componentes, são especificações bastante grandes, vão nos exigir um esforço, então não será feito tudo de uma hora para outra, serão entregas graduais, né? Geração de grupo de XML é a grande ênfase, e validação de XML é a grande ênfase dessa release, porque, como eu já expliquei, com exceção do cálculo da monofasia de combustíveis, a calculadora já está pronta para atender todas as operações de consumo constantes dos documentos fiscais vigentes. E na release anterior, já havíamos entregue a capacidade de gerar grupos de XML da nota de mercadorias, modelo do 55, validar o arquivo XML completo da NFE e também validar o documento completo do CTE e do CTE simplificado. Para a release atual, serão feitos ajustes decorrentes de alterações de notas técnicas, implementaremos a capacidade de gerar e validar grupos de XML da nota de serviço e nota do consumidor, e a geração da NF3 bilhete de passagem e conhecimento de transporte ficou para o ano que vem, mas o grupo vai tentar fazer um esforço para incluir essa capacidade de gerar XML ainda nesta release atual, só que eu não posso garantir essa inclusão. O mais certo, e que já foi ajustado com o SERPRO, é agregar a capacidade de gerar os grupos e validar arquivo XML da nota de serviço, nota de consumidor, e os ajustes decorrentes das notas técnicas. Bem, a implementação do gerenciador de conformidade, nós já temos um evento de descoberta agendado para ocorrer de 23 a 25, ali nós vamos fechar o escopo do componente e definir uma construção mínima para uma entrega ainda esse ano. Pretendemos atuar numa melhoria de interface da calculadora, que hoje ela ainda não é a que nós esperamos entregar como experiência para os senhores, mas a gente deu ênfase não em construir uma interface amigável nesse momento. A nossa ênfase foi entregar a capacidade de cálculo no formato de API para que fosse embarcado no ERP. Então, é por isso que a nossa interface ainda não evoluiu nos termos daquilo que nós gostaríamos, mas pretendemos trabalhar ainda nessa release no campo da melhoria da interface e cientes de que isso é um trabalho de descoberta e evolução constante. Sobre essa questão de NCM, NBS, problemas de identificação inequívoca das operações, nós estamos iniciando um trabalho para inferência de seclastrib. Qual que é a proposta aqui? A proposta é que para cada operação possível, para cada seclas, a gente consiga definir um universo de NCMs ou NBS possíveis. Com isso a gente garante a conformidade para não entrar informação inadequada, mas também nos permitiria digitar uma NCM ou uma descrição de uma mercadoria e retornar as possíveis classificações. Mas aqui a gente enfrenta uma questão normativa também, porque hoje nós ainda não temos um comitê gestor da IBS funcionando plenamente, nós precisamos de comitê de harmonização, de interpretação da norma, nós não temos regulamento, então não foi possível a gente avançar com esse trabalho justamente por esse vácuo normativo, né? Nós não podemos construir um software que vai ao encontro da lei.
né? Eu não posso, de encontro à lei, eu tenho que fazer um software conforme a lei. E como o arcabouço jurídico ainda não existe, fica difícil avançar nesse ponto. Lembrando que a administração tributária é plenamente vinculada, né? Nós não podemos fazer nada que não esteja lá previsto na norma, né? Então, é por conta disso que algumas evoluções ainda não foram implementadas. Tá? Existem algumas situações que a gente até consegue definir, olha, realmente aqui teria que ser NCM número tal. Mas como não tem essa base legal, fica complicado avançar e é por isso que alguns dos senhores devem ver mensagem de erro, assim, olha, aqui era esperado uma NCM, você informou uma NBS, porque a gente consegue, eu não preciso de uma base legal para identificar, olha, aqui é caso de serviço, aqui é caso de mercadoria. Foi um jeito da gente tentar melhorar a experiência do usuário, mas ela não resolve todos os problemas, né? Ela ajuda, mas não resolve. Estamos planejando um hands-on com as empresas, em especial as empresas de tecnologia, com o objetivo de auxiliá-las a fazer um embarque da calculadora nos seus ERPs. Estamos trabalhando no desenvolvimento de critérios de aceite para teste automatizado. Então, para cada C-Class, nós vamos desenvolver cenários de teste e com a capacidade de gerar XML, a gente espera ter a capacidade também de gerar uma massa de teste capaz de testar toda a plataforma da CBS. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se eu posso responder já de plano algumas perguntas, porque eu já estou no meu último slide, tá? Tem uma pergunta aqui, qual a cobertura das NCMs, né, que no início era 70%. Bem, nesse momento, Hamilton, você fez a pergunta sobre a cobertura da calculadora, ela cobre todas as operações dos documentos fiscais vigentes, com exceção da monofasia de combustíveis, que é o que nós vamos implementar nessa release. O Freitas pergunta por quanto tempo o resultado do cálculo fica disponível, compartilhado. Olha, desde que a versão da calculadora não seja atualizada, fica de forma indeterminada, né? Somente se mudarmos algum parâmetro de entrada ou de saída que esse mecanismo deixaria de funcionar, porque, como foi explicado anteriormente, todas as informações necessárias para a reprodução do cálculo compartilhado estão na URL, não estão gravadas em banco de dados. Então, uma vez que você tem essa URL e a plataforma não tenha sido modificada, tem o mesmo entrada e saída, ela pode ser reproduzida. O que mais que nós temos aqui? Se a calculadora será utilizada para calcular todos os tributos no documento fiscal? Sim, Marcos. Todos os... Aliás, melhor, a sua pergunta é se todos os tributos. Não, a gente não vai calcular ICMS, não vai calcular ISS. Ela foi projetada para a reforma tributária de consumo. Para o ano que vem, pensamos em incluir a capacidade do cálculo do IPI, mas os demais tributos, que inclusive têm já data para serem extintos, eles não serão incluídos no cálculo da calculadora. Não temos essa percepção no momento de que seria necessário fazer isso. As mudanças na calculadora já estão num piloto? Sim, já estão há, acho que 1 ou 2 semanas já está disponível no ambiente do piloto. Inclusive, vale mencionar que a calculadora está aberta ao público, para a sociedade em geral. Então, não é só quem tem acesso ao piloto que consegue acessar essa versão. Provavelmente esse vídeo, essa live vai para o YouTube
Então, quem está assistindo no YouTube e apontar o celular para o QR Code vai ter acesso à calculadora lá. Umas perguntas aqui que são do Rock, mas isso é fora do nosso tópico. Mais uma pergunta aqui sobre o cálculo compartilhado. E, como eu expliquei, a URL tem todos os parâmetros necessários para a reprodução do cálculo. Basta você clicar ali e ele vai estar disponível. Pessoal, eu acho que eu consegui cobrir aqui a maior parte das perguntas. Eventualmente, se ficou alguma de fora eu não vi, a gente responde depois e a Carol repassa, tá? Quero agradecer os senhores aí pela audiência e reforçar a importância de embarcar esse componente no seu RP. Percebo que a gente tem uma visão de longo prazo, que a gente vai fazendo entregas graduais, ela tem uma capacidade de harmonização, de interpretação. Vocês podem discutir a implementação conosco, e com isso a gente espera construir um sistema tributário colaborativo, pacificar as relações, mostrar o fisco como um parceiro daquele contribuinte que quer cumprir as suas obrigações tributárias. E eu reforço o convite para que os senhores façam esse acoplamento desse motor de cálculo e que nos ajudem indicando os caminhos que nós podemos perseguir para ajudá-los a cumprir essas obrigações e vamos fazer essa construção conjunta. André, passo a palavra para você. Carol. Ariel, muito obrigada pela sua apresentação, excelente também, como sempre. Vou passar a palavra para o André agora. André, por favor. Então, bom dia. Palavras muito breves aqui. Em primeiro lugar, agradecer de maneira bastante sincera a participação de vocês até aqui no piloto. Então, representado aqui por 270 pessoas nessa nossa live, mostra a adesão de vocês, o envolvimento e a participação efetiva. Isso para a gente é muito importante, pelo seguinte, a partir de agora, estamos construindo o terceiro grupo que vai aderir ao piloto. Nesse terceiro grupo, a gente vai abrir para mais segmentos da economia. Então, serão cerca de 300 novas empresas que vão entrar nesse ambiente. E eles vão entrar em um ambiente mais estável, mais aprimorado, melhor qualificado, que foi resultado das interações das equipes de projeto com vocês. Então, muito obrigado pelas sugestões, muito obrigado pelas críticas, muito obrigado pelos apontamentos que vocês fizeram. A gente continua contando com isso. Então, esses dois primeiros grupos não foram tão amplos, né? A gente tem 118 empresas até esse momento, de empresas que já tinham uma expertise, já sabiam como a Receita lidava nos processos de homologação e construção de software. E o segundo grupo, especialmente constituído por empresas de software, então foi muito importante para a gente. Agradeço também a paciência de vocês quanto a esse primeiro momento do atendimento. Tenho certeza de que algumas respostas demoraram, ou têm demorado um pouco para serem encaminhadas para vocês. Obrigado por essa paciência, porque também a gente está estruturando a nossa forma de atender, o nosso banco de conhecimento, e isso tem sido importante para essa construção. Quero ressaltar, por fim, o seguinte. Ainda voltando ao atendimento, né, o que a gente tem recebido? Tem recebido dúvidas pontuais, né, sobre a operação dos sistemas, mas a gente tem recebido muitas sugestões. Embora essas sugestões a gente não tenha dado feedback direto para vocês, porque depende de uma análise mais extensiva, de inclusão no roadmap dos módulos, e o que são esses módulos? Né? Nós temos aqui na Receita, trabalhando especificamente para a implementação, são 41 projetos.
São 41 projetos desenvolvendo os módulos para que a gente tenha a reforma preparada em 1º de janeiro. São mais de 150 pessoas aqui. Então, o que a gente faz? Quando vocês encaminham sugestões, a gente tem feito essa consolidação e encaminhado para os gerentes de projeto. O gerente de projeto, então, analisa as sugestões, avalia a oportunidade de inclusão da sugestão no roadmap de desenvolvimento. Então, vocês não estão tendo esse feedback das sugestões, mas elas estão sendo, sem dúvida nenhuma, diretrizes dos nossos desenvolvimentos. Tá? Então, continuem mandando, por gentileza. O canal para recebimento das sugestões é lá o Receita Atende, então vocês podem fazer críticas, apontar problemas e dúvidas, mas também sugestões. Tá? Bom, e por fim, eu quero só ressaltar que estamos em um ambiente de desenvolvimento colaborativo. Então, essas apresentações aqui de hoje, Natália, Ariel, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo tempo despendido para nos atualizar sobre os módulos, além do desenvolvimento, né? Além do desafio do desenvolvimento, ainda parar para nos atualizar sobre as questões. É muito importante isso. E eu quero ressaltar com isso o seguinte, que os módulos não acabaram. A Natália mostrou ali o roadmap, o Ariel também, daqui até o final do ano, o que está sendo programado para ser desenvolvido. Então, vocês não estão recebendo aqui um treinamento de algo que está totalmente pronto. Muito pelo contrário, né? A gente está compartilhando com vocês os desenvolvimentos para que a gente receba mesmo essas críticas, esses feedbacks, apontem para a gente aquilo que é prioritário para vocês, aquilo que é urgente, aquilo que vocês têm necessidade, porque isso, sem dúvida nenhuma, direciona a nossa atenção, direciona o nosso olhar. Então, muito obrigado por essa parceria, muito obrigado pela participação efetiva de vocês, e a gente continua contando com elas daqui até o final do ano. Muito obrigado. Viu? André, muito obrigada. Eu queria, em nome da Receita Federal e do Programa da Reforma, agradecer imensamente o presente de todos neste encontro. A participação de vocês, né, é fundamental para aprimoramento dos sistemas que irão sustentar a nova estrutura tributária do país. Seguimos juntos nessa jornada de transformação, certo que a parceria entre o setor público e o setor privado é essencial para a construção de um sistema mais eficiente, transparente e justo para todos. Eu reforço, né, que as perguntas colocadas no chat serão coletadas e respondidas pela nossa equipe. Não hesitem em entrar em contato conosco, em dar feedbacks que nos permitam aprimorar os sistemas. Obrigada, boa tarde e até os próximos encontros.